a ver com os trajes que eu escolhi, por exemplo, para estar aqui hoje. A seleção brasileira, a camisa do Brasil, a bandeira nacional, passou a ser vista até por juízes, até por algumas pessoas do Poder Judiciário, como um partidarismo. E eu queria tentar entender do senhor a que o senhor atribui isso e se existe algum problema num cidadão brasileiro ostentar com orgulho as cores verde e amarela do seu país, se isso é votar num candidato A ou B e por quê? Constantino, eu tenho rodado o Brasil todo desde o primeiro momento que assumi a presidência. É uma satisfação muito grande cada vez mais ver o nosso Brasil pintado de verde e amarelo. O outro lado sempre dava uma prioridade muito grande para o vermelho. Tá? Então esse retorno do patriotismo se faz presente. Se deve a quem? Olha, eu acho que é um despertar da população. Essa cor não é sua nem minha, é de todos nós, 215 milhões de brasileiros em todo o país. Eu costumo fazer minhas paradas inopinadas de helicóptero. E nesses intervalos a gente vê cada 3, 4 fazendas, uma vara de bambu esticada, uma bandeira na frente. O pessoal voltou a confiar no seu país, a acreditar no seu país, a ver que o político, né, não são todos iguais. Como na imprensa, não são todos iguais também. E a esperança foi renascendo no meio da gente. Quando alguns falam simplesmente, olha, a inflação aumentou, não sei o quê, o cara tem que botar na mesa ali o que aconteceu, uma pandemia, uma guerra lá fora, uma crise hidrológica muito alta, muito grande o ano passado, e o que nós fizemos para vencer isso daí e fazer comparações do Brasil com o país da América do Sul e também com a Europa como um todo. Você vê o que está acontecendo na Alemanha. Estão voltando a consumir combustíveis fósseis, né, poluentes. Você vê na França, por exemplo, há 40 dias as florestas estão ardendo em chama lá. E olha que a França é um terço de uma pequena parte da Amazônia, né? É um terço do estado do Amazonas. E fazendo essas comparações, ver para onde está indo. Vamos esquecer Cuba e Venezuela, ver Argentina, Chile. Qual o serviço mais procurado agora na Colômbia, que é o de passaporte? Nós queremos isso para o nosso país. E eu peço a Deus para estar errado, mas já tenho conversado com as Forças Armadas. Brevemente vamos ter que nos preparar para uma operação acolhida no Rio Grande do Sul. Porque não tem como dar certo esse tipo de política que esse pessoal faz. Né? É apenas demagogia. Eles sufocam o capital, sufocam a iniciativa privada, a liberdade cada vez mais ela vai sendo perdida, até que chega um ponto que nós nos transformamos todos iguais, na miséria, na pobreza, na desgraça, né? E entendo que as eleições agora, dia 2, é essa marca. Eu sou bom, o melhor? Eu acho que tem na mesa. É um self-service. É a mesma coisa aqui. Que é o mais bacana aqui, que é o melhor, né? É um de nós, mas você pegar um cara de fora, é um de nós que está aqui. E a gente vê hoje em dia que esse self-service está, mesmo sendo self-service, né? Tem pouca coisa para você escolher na mesa. Ele veio mais bonito ainda. Ele veio bonitão. Maquiadíssimo, tá? Tá parecendo um boneco de cera. Maquiou. E eu tô cheiroso também. Nossa senhora. Presidente, cuidado. Mas peraí. Presidente. Cuidado que o Supla veio aqui, ó. Respeite o presidente. Deixa ele fazer a pergunta. Deixa o seu lado liberal para depois. A gente teve aí um número considerável de filiações de pessoas jovens, né? Os jovens aí entre 16 e 18 anos, num número considerável de milhões. Aí eu queria saber, presidente, com relação à entrevista que me deixou até constrangido, com vergonha alheia ontem no Jornal Nacional, você entende que essa maneira, né, de promover de maneira desonesta, com perguntas enviesadas, passando pano, sem atribuir ao Lula diretamente os esquemas de corrupção que aconteceram, você entende que o jovem, ele vai capturar esse discurso de ontem patético do pessoal da Globo e vai acreditar nisso daí? Porque muitos deles não viveram o mensalão, não entendem o que foi o esquema de cleptocracia do Petrolão e tudo que aconteceu na era petista. A pequena parcela é influenciada sempre. Não tem como você falar que não vai atender alguém, né? Mas quando levanta a bola para ele dizer que, ou melhor, bom é dizer que ele não deve mais nada à justiça. Nossa. Você pode ver, o Lula saiu da cadeia por uma reinterpretação da segunda instância. E terceira cadeia tinha 3 condenações, não poderia ser candidato. E daí o Fachin, que sacou a questão do CEP, né? Devia ser julgada lá em Brasília e não em Curitiba. E daí foram anuladas essas condenações, ele voltou para a primeira instância, em Brasília. Algumas
das coisas que ele era acusado já tinha o prazo prescricional, ou seja, não vale mais, até pela idade dele também, que ajudou a aumentar esse prazo. Então a população não sabe o que aconteceu. Por exemplo, quando eu falo em água para o Nordeste, o endividamento da Petrobras entre 2003 e 2015, na época do Lula e Dilma, o endividamento chegou próximo de 900 bilhões de reais. Como é que é esse endividamento? Compravam sondas e não recebiam, começaram a fazer refinarias, não concluíram, compraram refinaria lá fora, eles entregaram duas refinarias nossas da Petrobras lá na Bolívia. Então esse montante, tem um economista aqui do meu lado aqui, daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Então, não é caixa preta, foi aprovado em emendas a medidas provisórias, fez nas coxas dentro da Câmara, tá? E o BNDES também emprestou muito dinheiro para fora, por exemplo, para a Venezuela. O contabilizado agora pelo BNDES, só da Venezuela, o prejuízo está em 1 bilhão e 60 milhões de dólares. São 5 bilhões de reais. Parte dessa grana foi para fazer o metrô de Caracas. Agora, foi no governo Lula e Dilma. A Dilma é mineira. Não tem metrô em Belo Horizonte. Tem estação Guido Mantega. Tem. Caracas, você vai ter lá a estação. Bonita, presidente. 3 milhões de pessoas vendo o presidente no pânico. Se eu não vi, você não acreditava a questão do Jaru, tá? Ô, presidente, por que você falou que você vai ser preso se você perder a eleição? Por que você... Eu falei isso? Você não falou isso? Olha, o que eu vejo aqui no quadro que eu tenho duas alternativas. Essa ou outra, né? Que eu não vou polemizar essa questão aqui. Você pode ver, o que faltou para prender esses 8 empresários agora? Nada. Né? A questão, por exemplo, do Daniel Silveira. Quando ele foi preso, alguém queria que tomasse providência. Como é que eu vou tomar se a Câmara falou que está certa a cadeia dele? Eu não fiz aquilo. Não falta gente, muitas vezes, do meu lado, e é bom que existe o contraditório, dizendo que eu ia arranjar uma confusão com o Supremo. Eu falei, não posso arranjar confusão com a minha consciência. Daqui a pouco prende um filho meu por fake news, como o Carlos o tempo todo é visado, e eu vou agora eu vou falar que eu não posso ser preso. Um pé na porta, mata aí o opositor, exila, vai perdendo aos poucos. Quando você vê, você está completamente amarrado. E daí você não tem mais alternativa. E olha só, quando se fala aí caminho para a ditadura, o Brasil está indo, sim, está caminhando, né? Não com a velocidade que estaria se tivesse o Haddad no meu lugar, mas não é pelo chefe do executivo. Que geralmente quem conspira e quem prepara para ficar no poder é o chefe do executivo, que tem a tropa na mão. É exatamente o contrário, é um outro lado. Por quê? A gente não sabe por que essa pessoa age dessa maneira, o que está na cabeça dela, né? Agora também a gente vê claramente que faz de tudo para prejudicar o nosso lado e o outro lado fica aí nadando de braçada. E essa questão dos 8 empresários, eu conheço... Erraram na mão nisso, presidente, porque até a imprensa militante reagiu. Editoriais condenando os excessos. Talvez preocupados em perder anunciante, não sei. Não, e ontem o Pena tinha falado que havia uma suspeita de financiamento desses empresários, tudo, mas ontem mesmo a Folha de São Paulo e outros veículos deram que a única materialidade era uma matéria de WhatsApp, assim. Então, quer dizer, não parece que foi bastante infundado. Né?